Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Nanatsu no Taizai. Marvin. Parte 3. Capítulo 29. Quando Gil Sanda foi derrubado, o Corvo Negro desapareceu com ele. Você não vai quebrar a pequena Gil, vai? Meliodas deu um passo à frente e perguntou. Ele pode ter poupado sua mão, mas por que Marvin parecia ter esgotado todas as suas forças? Não se preocupe, na melhor das hipóteses ele só vai desmaiar, e na pior das hipóteses, ele só vai arranhar um pouco a pele em geral, comparado ao cara de agora. É melhor você se preocupar consigo mesmo. Marvin olhou para seu irmão mais novo que não estava preocupado, e tinha um pouco de dor de cabeça, caso contrário ele não teria derrotado Gil Sanda com tanta força agora. Mas devido à possibilidade de estar sendo observado, Marvin não disse nada. Na verdade, como Marvin esperava, havia pessoas nos céus ou deuses observando-os. Quer você queira reportar ao deus ou não, o enredo predeterminado parece ter mudado. Uma figura com 6 pares de asas negras disse. Pelo contrário, a figura ao lado dele tinha 6 pares de asas brancas. Está tudo bem, isso está de acordo com a direção do roteiro do Senhor Divino. Só precisamos ficar de olho no grupo de forasteiros que querem mudar o roteiro e se autodenominam viajantes do tempo. Talvez seja realmente como o sistema diz, ele é muito poderoso, e nem deixou eles descobrirem que Marvin também é um atravessador. Ei, eu disse. Marvin e os outros ouviram esse movimento e olharam para trás. Descobriu-se que Sua Alteza Real, a princesa, havia retornado com o leitão. É que a bunda desse porquinho não é diferente da de um macaco. Hawk bateu o pé com raiva. Você está bem? Perguntou Elizabeth, preocupada. Ah, está tudo bem. Meliodas disse calmamente. Marvin, você está coberto de sangue e diz que está tudo bem? Você tem que levar a sério a questão de enganar as pessoas, rei. Onde está o porco morto? Hawk perdeu a paciência, o que certamente faria o sujeito violento sofrer agora, e como resultado a pessoa desapareceu. Você é um porco, não é? Meliodas cuspiu em sua declaração. Ei, é tão perfumado. Diane limpou sua saliva, um ato que assustou muito Hawk. De fato, você pode comer leitão assado se o calor for um pouco maior, e parece que o garoto Gil Sanda ainda tem talento para ser um chefe. Marvin também começou a comentar sobre esse tópico. Senhora Meliodas, o que há de errado com esse ferimento? Elizabeth notou o sangue no ombro direito de Meliodas e correu rapidamente para perguntar. Ah, não é grande coisa. Mas havia muito sangue. Diane ao lado ficou um pouco com ciúmes quando viu a interação entre os dois. Não fique sempre grudado no chefe do regimento. É realmente uma seca e um alagamento, você está certo, porquinho? Marvin olhou para a cena à sua frente e ficou um pouco desamparado. Então ele teve que encontrar alguns tópicos com Hawk. Do que você está falando? Perguntou Hawk, confuso. Não é nada, isto é, talvez as sobras de hoje não sejam o suficiente. Após dizer isso, ele ignorou Hawk, que estava pulando para cima e para baixo, cumprimentou Meliodas e voltou para o pavilhão do chapéu de porco para preparar o almoço. Afinal, a garotinha de 9 metros de altura tinha muita comida. Embora seja cruel aprender a realidade, isso não nos impede de seguir em frente. Para proteger minha família, fiz de tudo. Realmente espero que algumas pessoas não tenham nada para fazer. Marvin olhou para o céu e apertou os olhos. Em seguida, puxe a câmera de volta para o lado de Meliodas, mas... Elizabeth queria dizer algo, mas foi interrompida por Diane. É minha missão ficar com o comandante do regimento, e é minha maneira de enfaixá-lo. Diane se abaixou e fez um juramento de soberania. Eu também levei um chute na bunda dessa coisa. Hawk não ficou feliz em ouvir isso, ele também foi ferido na batalha. Por que esse cara o tratou tão bem? É esse o lugar? Meliodas de repente olhou para o lado de Hawk e perguntou enquanto tocava em um lugar. Aqui estão as costelas. É aqui? Aqui está o lombo. Não, seu bastardo, você fez de propósito, não foi? Pequeno Hawk, eu te ajudo a esfriar a bunda mais tarde. Elizabeth tem que ser confiável no momento crítico. Elizabeth tem que se importar comigo. O pequeno Hawk correu para os braços de Elizabeth chorando. Diane, por que você sentiu uma vontade tão forte de assá-lo? Capítulo 30. Em uma igreja em uma vila, um grupo de pessoas se reuniu aqui. Ó deuses, que os jovens da nossa aldeia que foram levados para o reino retornem. Ó deuses, condenai aqueles odiosos paladinos. Um grupo de pessoas se reuniu na igreja e rezou aos deuses. No segundo seguinte, um raio caiu sobre a igreja, e as pessoas na igreja não sabiam se estavam vivas ou mortas. É verdade que a oração é útil, esse Deus realmente é capaz de lidar com isso, e há orações que ele realmente cumpre, então a condenação veio, mas o local é um pouco problemático. Provavelmente não é problema, afinal, Gil Sanda saiu do trovão. Deus! O homem que rezou por punição celestial foi enterrado nos escombros e Gil Sanda passou por ele. Somente o corvo não muito distante testemunhou esta cena trágica. Quem vai me salvar? Gritos de socorro surgiam na igreja, mas Gil Sanda os ignorava. E naquele momento ele estava mais preocupado que Meliodas ainda estivesse vivo e que informações importantes tivessem sido enganadas por ele.
Não importa, Gilsanda saiu lentamente da igreja. Do outro lado, uma menina gigante e um porco gigante de pele verde estão caminhando na estrada. Dentro do pavilhão do chapéu de porco, Elizabeth está colocando gelo no ferido. Rabo de porco de Hawke. Ah, é isso mesmo, está ali, é tão confortável. Hawke estava tão confortável que fez um porco chorar. Sério, aquele paladino bastardo, não vou deixá-lo ir facilmente na próxima vez que o encontrar. As palavras cruéis lançadas pelo ferido Hawke realmente não foram um impedimento, mas quando olhou para trás e viu a triste Elizabeth, pareceu pensar em algo. Falando nisso, ele parece ser Elizabeth seu conhecido. Seu pai, que era o paladino-chefe na época, me serviu mesmo depois de sua morte. Mas Elizabeth começou a se lembrar das imagens relacionadas a Gil Sandal, e de repente percebeu que fosse a espada de Banha, os paladinos que atacaram Banha, ou a magia que explodiu quando ela entrou em choque com Meliodas, parecia ser a mesma que os trovões e relâmpagos que atravessaram os portões do palácio naquele momento. Será que quem aprisionou meu pai era muito? Um pensamento terrível surgiu na mente de Elizabeth, permanecendo na mente dela. O que houve, Elizabeth? Perguntou Hawke, vendo que Elizabeth estava em silêncio. Parece que não consigo voltar aos velhos tempos. Vamos tomar uma xícara de chá de limão primeiro, ninguém pode dizer o que o futuro reserva. Quando a névoa se dissipar, talvez a verdade não seja o que você imaginou. Marvin entregou a Elizabeth o chá de limão em sua mão e a confortou. Quem do pecado da ganância foi enviado para a prisão, e quem do pecado da preguiça morreu de raiva e está deitado no túmulo? Meliodas sentou-se no ombro de Diane com 2 mandados de busca e começou a analisar a inteligência de Gilsandra. O que você acha? Meliodas começou a pedir a opinião de Diane. Não importa, de qualquer forma, não estou interessado em outros homens, exceto o chefe do regimento. Mas comparado a isso, eu me tornei uma mulher tão atraente nos últimos 10 anos. Diane colocou um mandado de busca do tamanho de um dedo próximo à sua cabeça e mostrou para Meliodas. Esse mandado de busca é apenas uma hipótese, Meliodas falou sem questionar. Ok, está decidido. Meliodas pulou do ombro de Diane. Está tudo bem se você sentar no meu ombro, capitão. Então vamos para a prisão Buster e pegar Ban primeiro. Meliodas ignorou as palavras de Diane e continuou. Devo dizer que embora esse cara seja muito bom com outras garotas além de Elizabeth, sua habilidade de mudar de assunto é realmente de primeira. Ok. Diane levantou a mão em aprovação. Por que você foi para a prisão Buster primeiro? Perguntou Hawke intrigado. Por ser tão perto daqui, você é tão simplório. Eu não concordo. Capítulo 31. Eu não concordo. Elizabeth se levantou contra a opinião de Meliodas. O tratamento dos ferimentos de Lord Meliodas não deveria ser priorizado? Com seu corpo, se você ainda tiver que lutar contra os paladinos. Provavelmente vai ficar tudo bem. Meliodas enterrou a cabeça direto na saia curta de Elizabeth. Elizabeth, sério? Sério? Claro que é mentira. Hawke começou sua reclamação diária. Diane, que estava ao lado, olhou para Elizabeth com a testa franzida. Elizabeth, não se preocupe, estou bem. Meliodas tocou a cabeça de Elizabeth e disse gentilmente: só durma um pouco. Boa noite. Com isso, ele entrou na loja. Ei, terminamos. Marvin olhou para Meliodas que entrou e provocou. Eu disse, seu remédio é tão bom que não está sangrando. Como devo interpretar a cena depois? Meliodas reclamou com Marvin. Culpe-me, você tem que costurar essa ferida, e então você pode fazer isso. Marvin disse que eu não carrego essa panela. Pontos. Você ainda precisa de pontos, disse Meliodas, o pequeno ferimento ainda precisa ser costurado. Pare, não vamos falar sobre isso, é hora de você começar seu show. Lá fora, aquele cara, pensei que ele fosse te pedir para dormir com ele. Tem que ser o Hawke. Vou vê-lo. Elizabeth ainda estava um pouco preocupada com o ferimento de Meliodas. Você quer dormir com ele? Hawke murmurou enquanto olhava para as costas de Elizabeth. Elizabeth chegou à porta do quarto de Meliodas e bateu. Senhor Meliodas, você trocou de roupa sozinho? Depois de esperar um tempo, não houve resposta de Meliodas, então Elizabeth abriu a porta e olhou para dentro. Meliodas não dormiu em sua cama como ele disse. Senhora Meliodas, você está aí? Antes que ela pudesse terminar de falar, Elizabeth viu Meliodas caído no chão. Meliodas, meu senhor. Neste momento, Meliodas já estava inconsciente, e não havia como responder a ele, e seu sangue já havia manchado o chão abaixo dele. Marvin, eu não disse nada sobre essa atuação pelo bem do show. As feridas que tinham acabado de parar de sangrar foram abertas. Eu sou a linha divisória à distância, dentro da prisão Buster. O palácio relatou que a Floresta do Sonho Branco identificou 2 membros dos 7 pecados capitais, provavelmente vindo para roubar aquele homem, certo? O paladino estagiário Jirica estava relatando as últimas notícias para os presas terríveis dos paladinos estacionados aqui. Entretanto, vários paladinos não levaram os 7 pecados capitais a sério. A Fregia, uma das paladinas a quem pertenciam as terríveis presas, disse despreocupadamente enquanto saía de seu peão. Devemos simplesmente invadir?
Ou devemos nos esgueirar para a cidade próxima primeiro? De qualquer forma, vamos nos preparar primeiro. Grus, um dos paladinos a quem as terríveis presas pertenciam, também não sentiu que os 7 pecados capitais representavam uma ameaça para seu time, e jogou xadrez com Fregia sem pressa. Droga, Grus, você tomou uma atitude tão vil. Fregia resmungou, sem saber se estava reclamando do jogo ou do próximo plano de Grus para lidar com os 7 pecados capitais. É sua vez, Fregia. Grus lembrou. Se ela não tivesse conseguido derrotá-los, Jerica os teria derrotado, e quando ela ainda estaria com vontade de jogar xadrez. Isso é. Não se preocupe, pequena Jerica. Esta prisão foi construída como um laboratório para a guerra inevitável, e não pode ser facilmente capturada pelos 7 pecados capitais. Antes que Jericha pudesse terminar de falar, ela foi interrompida por Fregia. Isso mesmo, sem mencionar nossas terríveis presas. Com uma voz repentina, Jerica pulou, e olhou para trás para ver que era Ruin, um dos paladinos a quem as terríveis presas pertenciam. É natural, Lorde Ruína. Só não faça um barulho repentino da próxima vez, Jerica não ousa dizer nada depois com medo de ser espancada. Mas eles estão realmente vindo? Perguntou Jude, um dos paladinos a quem as terríveis presas pertenciam, sentado do outro lado da cadeira. Hehehe, de fato. Não acho que ele tenha o valor de arriscar sua vida pelos 7 pecados capitais. Fregia sorriu e disse, 5 anos atrás, desde que ele foi capturado por nós, ele nunca mais viu o sol, não tem permissão para se mover, nem mesmo para falar, e não comeu uma refeição decente. É apenas torturado infinitamente até a morte. Mesmo que ele seja resgatado e trazido para a gangue, ele nem será capaz de atingir o padrão. A lenda do pecado da ganância também é verdadeiramente triste. Jude não pôde deixar de se sentir triste com essa velha lenda. Nas profundezas da prisão Buster, há uma cela com uma enorme porta de ferro que é guardada por 2 pessoas. E a única fonte de luz na cela mal iluminada é a ventilação da porta principal. Através da fonte de luz, um homem desleixado podia ser visto no canto, seus membros presos por enormes correntes. Seu corpo estava coberto de espinhos que perfuravam seu corpo, e o sangue tinha crostas sobre ele, mas ainda havia feridas que sangravam. E o corpo do homem estava tatuado com o padrão de uma raposa. Esse cara é o pecado da ganância, um dos 7 pecados capitais. De acordo com os padrões humanos normais, esse cara já é uma pessoa moribunda. Ele conseguirá sair vivo da prisão Buster? Capítulo 32. De onde veio a música? O cavaleiro que guardava o pecado da ganância ouviu a música no silêncio da cela, e isso não pôde deixar de fazer as pessoas se sentirem assustadoras. Procurando a fonte, descobriu-se que era o pecado da ganância que até a boca foi selada. 8 milhas a nordeste da prisão de Buster, na pequena cidade de Talumari. As pessoas estavam aproveitando alegremente seu lazer matinal, e o tremor do solo deixou as pessoas curiosas para procurar a fonte. E conforme o som do tremor se aproximava cada vez mais, as pessoas perceberam que o tremor era na verdade causado por uma garota gigante caminhando. Agora, nessa cidade, Diane conseguiu encontrar alguém, e quando ele tentou perguntar onde estava o médico, as pessoas se dispersaram e fugiram. Corra, são os giantes. Que irmã mais velha. As crianças eram inocentes, mas foram rapidamente arrastadas pelos adultos. Vem aqui logo. Só estou aqui para perguntar onde está o médico? Diane estava frustrada, ela só queria pedir informações. Capitão. Olhando para Meliodas que ainda estava inconsciente em sua mão, Diane sabia que não era hora de desistir, e quando Diane estava confiante e queria tentar novamente, Hawk a deteve. Não grite mais. Então Hawk e eu iremos ao médico, e Lord Diane irá, disse Elizabeth. Eu salvarei o líder. Diane não queria desistir e respondeu teimosamente. Mas... Você vai assustar todo mundo. Hawk, você não tem nenhum tato. As palavras de Hawk foram como uma espada afiada no coração de Diane. Sim, ele tinha sido tratado como um monstro. Diane olhou furiosamente para Hawk, mas teve que ceder à realidade, se ele realmente fosse. Então o médico que tratou do ferimento do comandante do regimento poderia não ser encontrado. Entendo, vou ficar aqui, você pode ir e encontrá-lo. Embora eu também queira ir, mas para o único chefe do grupo que se trata como uma garota comum, não importa se eu for injustiçada. Bem, ótimo. Acalme-se. Embora Hawk seja muito confiável, às vezes ele é realmente ruim de se dizer. Por um lado, ele não queria ser escondido como um monstro e por outro, estava preocupado com a segurança de seu líder favorito. E essas 2 emoções fizeram Diane cair temporariamente em uma atmosfera triste. Qual é o problema, garotinha? Marvin, que terminou de limpar a cozinha, seguiu lentamente. Diane não respondeu ao estranho, que o conhecia há menos de 2 dias. Marvin naturalmente não se importou com a atitude de Diane, mas sentou-se no telhado do prédio perto de Diane e continuou a dizer suas palavras. Sejam seres humanos ou outras raças, eles terão um medo maior ou menor de coisas misteriosas e criaturas que são mais fortes do que eles. Em algum lugar, costumava haver um ditado que diz que os ignorantes são destemidos.
provavelmente significa que uma pessoa que não sabe nada naturalmente não terá nada a temer. Mas me parece que não apenas os ignorantes são destemidos, mas também os polímatas, porque eles sabem algo, sabem como evitar ou eliminar seu perigo e, portanto, tornam-se indiferentes e não mais medrosos. A razão pela qual as pessoas têm medo dos gigantes é naturalmente porque os gigantes são tão poderosos que não conseguem igualar sua força e corpo enorme, que estão além do alcance dos humanos, então eles sentem medo. Juntamente com a propaganda maliciosa de algumas pessoas, a percepção das pessoas sobre o clã gigante é toda unilateral. Então ninguém se importa se esse clã gigante é amigável ou não. Olha, não havia uma criança que gostava muito de você, e Elizabeth não teria evitado você, teria? Embora aquele porquinho esteja realmente bravo para dizer, parece-me que seja um gigante, um humano ou qualquer outra raça, haverá o bem entre eles e haverá o mal. Então, aos meus olhos, você é apenas um pouco mais alta, uma garota muito gentil. Obrigada por me confortar, mas, desculpe, não sei seu nome até agora. Depois de ouvir as palavras de Marvin, Diane se animou um pouco. Meu nome é Marvin. Assim que Marvin estava se apresentando, o cara que estragou a atmosfera apareceu. Um inseto parou atrás de Diane, dentro da prisão Buster, HMPH, eu te encontrei. Com certeza, era o mesmo que Gruz adivinhou. Fregia se levantou animadamente. Você vai? Fregia. Jude perguntou. Sim, deixe-me assumir a liderança, e fazer um ponto final, a propósito. Fregia balançou o chicote em sua mão, mostrando sua bravura. Na pequena cidade de Talomare, Diane sentou-se calmamente na rua, olhando para Meliodas na casa do médico. Marvin sentou-se no telhado e conversou com Diane sem dizer uma palavra. Vendo que Diane não os havia atacado, as pessoas curiosamente saíram para as ruas para observar a garota do clã gigante. Veja, eles estão tentando te conhecer, e quando eles souberem que você é uma garota gentil e amável, tenho certeza que eles estarão dispostos a ser gentis com você. Marvin disse a Diane. Capítulo 33. Dentro, o médico deu a Meliodas uma poção desconhecida. Esta é uma poção especialmente preparada por mim, e eu posso bebê-la para me sentir melhor. Quando isso chegou a Marvin, tornou-se, este é o veneno que eu configurei especialmente, beba-o e você morrerá em breve, e não sentirá mais dor. Elizabeth da casa não sabia disso e ficaram gratos que o médico conseguiu tratar Meliodas. Obrigado, Dr. Dana. Para ser honesto, é incrível que ele tenha sobrevivido, com um ferimento de faca tão profundo e queimaduras de raio. Por que uma criança dessas ficaria tão gravemente ferida? Perguntou-se o Dr. Dana. Mas Elizabeth não respondeu à pergunta. Depois que o médico e os outros saíram, Elizabeth planejou limpar o corpo de Meliodas, mas lembrando-se das palavras do Dr. Dana, Elizabeth caiu na autoculpa novamente. A culpa é minha. Hein? Hawke digitou lentamente um ponto de interrogação. Porque eu disse que queria encontrar os 7 pecados capitais para deter o paladino, é por isso que ele fez isso. Elizabeth se culpou por ter deixado cair a pérola. Sinto muito. Elizabeth se recompôs e continuou a terminar seus negócios. Senhor Meliodas, por favor, melhore logo. Então, o que vem a seguir? Perguntou Hawke. Vamos esperar Lord Meliodas acordar, depois de ir para a prisão Buster novamente. Elizabeth deu sua opinião. Fui para a prisão Buster sozinha, disse Diane. Acho que o chefe do regimento vai acordar e correr para a prisão de Buster imediatamente. Não posso simplesmente deixá-lo ir antes de ser curado. Diane levantou-se lentamente e foi em direção à prisão Buster. Lord Diane, por favor, deixe-me ir junto. Elizabeth correu atrás dela. Não preciso que a bagagem me segure. Ouvindo as palavras de Elizabeth, Diane parou. Com seu corpo pequeno e pulsos finos, o que você pode fazer? O máximo que a princesa pode fazer é ajudar o chefe do regimento a trocar a toalha e cuidar dela, não é? Como você pode dizer isso? A maioria das garotas do mundo não são tão grandes e fortes quanto você. Hawke defendeu Elizabeth. Essa frase fez com que Diane lançasse o olho verdadeiro do rei maligno em Hawke, e a aura assassina em seus olhos assustou o porquinho. É verdade que você esqueceu que alguém gosta de comer porcos inteiros assados. Eu também quero. Ser o poder do Lord Meliodas porque não quero mais incomodá-lo. Não quero mais que ele se arrisque por mim. Diane se colocou na frente de Elizabeth, levantando uma nuvem de poeira. Não cometa um erro. O chefe do regimento não fez bagunça para você. Diane cerrou os punhos e disse animadamente. Mesmo para o meu líder regimental, ele vai. Ele era um homem assim desde antes. Elizabeth e Hawke ficaram visivelmente atordoados quando ouviram as palavras de Diane. Senhor Diane, essa é a história que aconteceu quando deixei minha cidade natal e parti sozinho. Como era muito chato, entrei em conflito com um grupo de cavaleiros. Bastardo, como ousa fazer isso? O cavaleiro gritou para Diane. O que é isso? Um grupo de homens grandes sacando espadas para uma linda garota é o pior comportamento. Diane olhou para o pequeno cavaleiro com desdém. Que menina linda sua giganta. Apresse-se e volte para sua cidade natal. Está muito quente. Está claro que os humanos são apenas uma pequena raça com um pouco mais de números.
Sendo apontado e falando sobre monstros, não importa o quão gentil uma pessoa seja, ele não consegue deixar de ficar bravo. Afinal, estatuetas de argila têm 3 pontos de fogo. Seu desgraçado falando desse jeito. Vamos lá. De repente, um Golden Retriever saiu da beira da estrada e deu um chute em um deles. O que está acontecendo, seu fantasminha? Você quer fazer alguma coisa se souber que somos os Cavaleiros do Sonho Dourado? Não faça algo indecoroso como um bando de homens cercando e intimidando garotas. Essa foi a primeira vez que Meliodas conheceu Diane. Diane, não, é uma sensação reconfortante. Bastardo, essas são todas as suas últimas palavras? No segundo seguinte, um punho atingiu sua espada diretamente, quebrando a ponta do seu nariz. Seu bastardo, com um grito, Meliodas derrubou o grupo. Recuou em vão. Os cavaleiros fugiram com o rabo entre as pernas como cães perdidos. Está tudo bem, não te assustou, não é? Ah não, Meliodas realmente sabia como seria cumprimentar a moça, foi muito gentil. Diane já estava tímida e cacheava o cabelo nesse momento. Eu não te assustei, é a primeira vez que ouço alguém me dizer isso, e a outra parte ainda é uma garota muito mais velha que eu. Ainda me lembro que tive a ilusão de que tinha me tornado tão alta quanto o homem na minha frente. Claro que entendo, é apenas uma ilusão. Capítulo 34. Eu não sou tão esbelta e fofa quanto você, princesa, porque não posso entrar na casa, então não posso cuidar do chefe do grupo. Tudo o que eu podia fazer era lutar pelo comandante do regimento. Só isso. Depois de falar, os olhos de Diane ficaram mais determinados. Eu também quero ter o poder de lutar contra os paladinos e proteger os importantes com minhas próprias mãos. Elizabeth disse, eu adoraria ser pequena. Diane enrolou o cabelo e olhou para o chão. Animem-se vocês dois. Marvin, que tinha acabado de se comunicar com Meliodas, pulou do telhado. Cada um de vocês é único. Todos vocês têm coisas que os outros invejam. E vocês também têm suas próprias vantagens, não é? Diane, você ainda é muito esbelta e fofa, mas os seres humanos que você vê são muito pequenos, então você sente que não é esbelta e fofa o suficiente. Então se você quer um corpo humano, eu posso te ajudar a pesquisar e estudar se há algo encolhido, por favor, não se negue a ser tão atraente, ok? Sério? Naturalmente, Marvin, alguém faz o que ele diz. Princesa Elizabeth, há um ditado que diz que os sábios buscam força interior, e os insensatos buscam força exterior. Você tem o poder necessário para proteger os outros, mas a forma como você o ativa depende de quando você encontra sua chance. Sim, eu realmente tenho esse poder em meu corpo. Naturalmente, ele está adormecido e cabe a você decidir quando ele pode ser ativado. Então animem-se, meninas. Os companheiros ainda estão esperando por sua ajuda, não é? Ok. De repente, uma nuvem negra apareceu na direção da prisão Buster. Isso é, da direção da prisão Buster. É uma chuva torrencial. É aquele cara de novo. Hawke olhou para Elizabeth, mas não era como eles tinham imaginado, não era uma chuva torrencial, porque era acompanhada por um bater estridente de asas. Não, aquela voz era. Poderia ser. Essa coisa é a mais irritante para Diane. Um grupo tão grande é realmente hostil para Diane. É realmente um exército de insetos venenosos. Hawke suspirou. Assim que os insetos alcançaram o céu acima da cidade, eles começaram a cuspir sua fragrância e borrifar líquidos corrosivos para baixo, causando corrosão em muitos prédios da cidade e fazendo com que as pessoas fugissem. É um ataque da prisão Buster, disse Elizabeth, correndo em direção a um lugar onde pudesse esconder sua saliva. Isso é tudo que o paladino está fazendo, Diane e Marvin, vou deixar isso com vocês aqui. Hawke acenou enquanto corria. Esse cara. Marvin balançou a cabeça, impotente, e então começou a levar esse grupo de insetos a sério, afinal, era nojento ser manchado com os fluidos corporais dos insetos. Então eu ouvi. Eu odeio insetos mais do que tudo. Esse som repentino deixou Marvingan confuso. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Vamos, experimente a rapsódia da chuva dos bebês vermes. Fregia brandiu seu longo chicote e liberou sua magia ao máximo. Ops, se isso continuar, a cidade inteira será destruída. Hawke e Elizabeth estão seguros por enquanto, escondidos debaixo de uma ponte. Senhor Meliodas. Elizabeth, que estava preocupada com a segurança de Meliodas, correu diretamente para a chuva de saliva. Elizabeth. Capítulo 35. Se isso continuar, a cidade inteira vai derreter. Fregia ainda está liberando sua magia e, como uma cavaleira, ela não é digna de ser uma cavaleira para prejudicar tanto as pessoas. Um enxame de insetos correu em direção a Elizabeth, que saiu correndo. Tenha cuidado. Brisa da Terra do Norte, Marvin tentou o seu melhor para escolher uma magia de alcance que não afetasse Elizabeth e a lançou, embora fosse uma brisa. Mas era uma tempestade de gelo e neve, e varreu diretamente os insetos que estavam perto de Elizabeth. Apresse-se e entre agora. Sim. Elizabeth a ignorou e continuou correndo para frente. Embora eu odeie insetos, não importa se é pelo bem do líder. Diane levantou o braço bem alto, e a palma da mão direita estava voltada para o céu. Espada de aço da terra, enormes pilares de pedra se ergueram do chão.
esmagando todos os insetos em seu caminho. No entanto, muitos fluidos corporais dos cadáveres de insetos ainda respingavam nas roupas de todos. Então, esse inseto realmente odeia isso, e se uma coisa tão nojenta cair nas minhas roupas, vou ficar doente. Marvin resistiu à vontade de vomitar e rapidamente lançou um feitiço de limpeza em si mesmo e nos outros. É esse o poder de Lord Diane? Elizabeth suspirou enquanto olhava para os imponentes pilares de pedra espalhados pelo chão. Todos os insetos sumiram, é incrível. O pequeno Hawk começou a se preocupar um pouco com sua própria segurança, o que havia provocado Diane. HMPH insetos, vou acabar com todos eles. Diane cerrou os punhos e fez sua própria declaração de batalha. Fregia bateu palmas à distância. Devo ser honesta com meu nome? Ei, você me ensinou esse truque agora mesmo. Hawk correu até lá e, antes que ele pudesse terminar de falar, Diane pulou para fora da cidade com as duas pernas e foi em direção à prisão Buster. O chefe do regimento vai deixá-los, por favor. Deixando essa frase, Diane saiu correndo. Então vamos dividir o exército em duas partes, e o gerente da loja será entregue a você, Sua Alteza, a princesa. Depois de dizer isso, Marvin foi atrás de Diane. Sim, deixe comigo. Obviamente a batalha é tão feroz lá fora, que você fica realmente relaxado. Hawk disse enquanto olhava para Meliodas na cama. Como está o paciente? O Dr. Dana entrou. Graças a você, dormi profundamente depois de tomar o remédio preparado pelo médico. É como se estivesse morto. A resposta de Hawk foi direto ao ponto. Pequeno Hawk, por favor, não diga coisas tão terríveis. Elizabeth reclamou. É mesmo? Murmurou Dana. O discurso deliberado atraiu a atenção dos pequenos Hawk e Elizabeth. Uma quarta voz soou na sala. Bom trabalho, Dana. Parece que o plano está indo muito bem. Hawk e Elizabeth ficaram horrorizados ao ouvir isso. O que aconteceu? E quem é? Dei-lhe uma bebida, um veneno feito das folhas dos 5 venenos Beladona, caranguejos malhados e fadas celestiais, e foi impossível para o menino acordar novamente. Dr. Dana murmurou. O quê? Isso não é um remédio para feridas? Elizabeth ficou surpresa, sem perceber que o remédio que Dana estava usando não era um remédio para cura. Mesmo se entrarmos em choque de frente com os 7 pecados capitais, definitivamente não conseguiremos sair disso. E o reino fará o que for preciso para atingir seus fins. Então o ar começou a falar novamente. Quem é? Elizabeth olhou ao redor e encontrou a pessoa que estava falando. Foi um grande prazer conhecê-lo pela primeira vez. Gruz apareceu de repente no meio da multidão. Eu sou o Paladino Grugis, um dos membros das terríveis presas. Paladino. De onde esse cara veio? Hawk olhou para Gruz com cautela. Princesa Elizabeth, vim cumprimentá-la pessoalmente. Gruz fez uma reverência a Elizabeth. Capítulo 36. Nas profundezas da prisão Buster, ei, você quer arriscar? O quê? Os 7 pecados capitais e as terríveis presas estão lutando na cidade agora. O que há para apostar? Os 7 pecados capitais agora são apenas o comandante do regimento e outra pessoa, certo? Como pode ser melhor do que os 4 paladinos em serviço ativo? Sim, esse tópico é realmente interessante. O som de uma terceira voz fez o cavaleiro que guardava a porta ficar assustado. De repente, uma pegada apareceu na enorme porta de ferro, acompanhada de poeira caindo. No segundo seguinte, o portão de ferro desabou, e o pecado da ganância, que estava firmemente fixado na prisão, saiu. Não é? Os ferimentos no corpo do homem estão desaparecendo lentamente. Os 7 pecados capitais. Pecado da ganância. Ban. Como você escapou? Os cavaleiros olharam para Ban com cautela. Por que você acabou de... Você sabe quando vê, certo? Enquanto falava, Ben puxou os pregos que tinham sido pregados nele, um por um. Vocês parecem estar falando de algo muito interessante. Com uma força, o último prego também foi arrancado. Nossa cabeça parece estar viva. Os olhos sem vida de Ban recuperaram seu espírito de luta neste momento, e ele assustou os cavaleiros ao atirar o prego em seus pés. Qual é o barulho? Chegou a patrulha Jerica, Lord Jelica. O quê? Os 7 pecados capitais, Ban. Não importa como você escapou, volte para mim. Ei, fantasminha. Você não pode usar esse tom com um herói, certo? Ben tocou sua barba, que ele não aparava há 5 anos. Diante do paladino, ele era na verdade chamado de pequeno fantasma. Parece que o pecador moribundo também é franco. Jerica também lutou sem demonstrar fraqueza. Mas como você chama esse homem saltitante quase morto? Disse a senhora Gruz que Jerica tinha que matar o prisioneiro que havia escapado e tentado resistir. Sim. Os 2 zeladores saíram correndo daquele lugar perigoso. Jerica lentamente colocou a mão no punho da espada, puxou-a lentamente e então rapidamente correu em direção a Ben. A espada até mesmo lançou uma imagem residual. Mas Ben não se esquivou, e depois do corte, Jerica até chegou a uma bela espada. No entanto, quando ela olhou para trás, ela descobriu que, embora Ban não estivesse ileso, ela apenas raspou sua barba e cortou seu cabelo. E não havia outros ferimentos. Acho que está cortado demais. Ben parece um pouco insatisfeito com esse cabeleireiro, mas é muito mais refrescante, esquece.
Depois de pensar sobre isso, ainda senti que encorajaria Jerica, com medo de que ela mudasse de carreira. Você é muito talentosa, cabeleireira. Com um ferimento tão sério, você conseguiu desviar do meu ataque, disse Jerica, um pouco confusa. De qual cicatriz você está falando? Olhando para o corpo sem a menor cicatriz, Jerica entrou em pânico. Impossível, obviamente meus membros foram perfurados por pregos de aço agora mesmo. Dê-me uma boa lembrança do fantasminha, esse tipo de coisa se chama cicatriz. Com certeza, são apenas as cicatrizes que aquele cara deixou em mim que são especiais, certo? Ben apontou para o lugar onde Meliodas havia sido cortado antes, e Jerica olhou para ele com uma expressão horrorizada. Capítulo 37. Grius estendeu a mão para Elizabeth. Espere até lá, deixe que eu, Lord Hawke, o líder da equipe de descarte de sobras, seja seu oponente. Hawke ficou na frente de Elizabeth. O Grius não disse muito e expulsou Hawke com um chute forte, que quicou pela sala como uma bola quicando. Hawke! Elizabeth gritou preocupada. E Grius levantou a colcha de Meliodas. Não há sentido em segurar esta espada, por favor, devolva-a para mim. Assim dizendo, ele foi pegar a espada quebrada na mão de Meliodas. Porém, inesperadamente, ele não conseguiu segurar a espada que Meliodas segurava com força. Para ser honesto, sem mencionar que ele é um paladino que nem sequer atingiu o nível Vaja. E mesmo a antiga classe de nível Vaja não consegue pegar a espada quebrada nas mãos de Meliodas. Isso foi há 12 anos, quando os 7 pecados capitais ainda eram heróis do reino de Leonis. Ei, capitão, você pode me mostrar sua espada? Ben fez um pedido razoável. Qual é o sentido de olhar para esse pedaço de cobre? Meliodas também recusou razoavelmente o pedido de Ben. Por que um homem que é o líder dos 7 pecados capitais está segurando uma espada dessas? Ben se levantou e caminhou em direção a Meliodas. Eu disse, apenas me mostre. Ele disse que sua mão já estava no punho da espada. Assim que Ben estava prestes a sacar a espada, Meliodas já havia pressionado o punho da espada. Solte, Ben. O movimento dos dois acordou Diane, que já estava dormindo. Vocês dois ainda não dormiram? Contanto que você me solte, eu não ficarei bravo. Meliodas disse calmamente para ser honesto. Contanto que Meliodas não esteja no modo de aniquilação, sua aparência ainda é muito enganosa. Com raiva, capitão, você? Ben não acreditava que Meliodas, um bom velho, ficaria bravo. E ele não via bravo desde que se juntou à gangue. Estou com você há tantos anos, nunca o vi bravo. Com as palavras de Meliodas, o interesse de Ben não se limitou a olhar para a espada de Meliodas. Ele realmente queria ver o melhor amigo do bom velho ficar bravo mais do que a espada quebrada. Então, Ben não apenas não soltou, mas também aumentou a intensidade em suas mãos. Solte, Meliodas disse calmamente. A propósito, comandante, por que você é chamado de pecado da raiva? Nosso senhor Ban confiou em seu corpo imortal, pulando repetidamente no campo minado. Ei, o que você está fazendo com o líder do regimento? Diane não estava mais com sono e olhou para ele. Já que posso ver que o chefe do regimento está bravo, quero assistir ainda mais. Não, quero pegar a espada. Usei as 2 mãos depois do trabalho, mas a espada ainda não se moveu, afinal, Meliodas de 10 anos atrás era 10 vezes mais forte do que este agora. A frase no final de Ban queria tirar a espada, o que satisfez com sucesso a curiosidade de Ben. No segundo seguinte, uma luz fria brilhou, e uma enorme cicatriz apareceu no ombro esquerdo de Ban, que se estendia até o lado de seu rosto, que era o resultado de Ban ter pulado para longe com antecedência. Se ele não tivesse se esquivado, Ban provavelmente teria ido embora, sabendo que o dano causado por Meliodas não poderia ser reparado. Novas descobertas, o lado oculto do comandante regimental. A excitação estava estampada no rosto de Ban. Sinto muito, Ban. Esta espada. A câmera retorna para a cidade de Talumaria aqui. Pare. O que você quer fazer com Lord Meliodas? Grius ainda estava arrancando a espada da mão de Meliodas. Todos estão mortos, e eles ainda estão presos com tanta força. Bom dia, olá do cara bonito e desconfiado. Grius, que ouviu a voz, olhou para cima e encontrou Meliodas nos olhos. Como é possível? Solte-me, sua criatura meio morta. Grius nem mesmo arrancou a espada de Meliodas com toda a sua força. De jeito nenhum, eu não vou largar essa espada nem se eu morrer, porque é a última expiação em meu poder. A expressão de Meliodas ficou mais fria, e o homem se sentou e confrontou Grius. Senhora Meliodas. Elizabeth ainda estava um pouco preocupada com a saúde de Meliodas, embora não soubesse por que ele havia sobrevivido. Não importa que bobagem você diga, hoje eu vou pegar a princesa e esta espada. Grius também é um burro, e ele não vai desistir até atingir seu objetivo. Sério, olha o disco voador. Droga, você me toma por idiota? Quem iria? Antes que Grius pudesse terminar a frase, Meliodas pulou da cama e saiu pela janela. Uau, você voou tão longe. Hawke suspirou enquanto se inclinava contra a janela. Isso. Você é o Lord Meliodas, não é? Elizabeth percebeu que o morto Meliodas estava parado na sua frente naquele momento, e tinha acabado de chutar um paladino, o que era inacreditável. Capítulo 38.
E aí, Elizabeth e porco estúpido? Ótimo, Lord Meliodas está bem. O coração preocupado de Elizabeth relaxou imediatamente. Mas esse cara disse porco estúpido. Hawke parece ir direto ao ponto. No entanto, eles só se importavam em alcançá-los, e não se sabe quando o Dr. Dana fugiu. Ei, onde é isso? Perguntou Meliodas, fingindo estar confuso. Marvin, você continua fingindo. A ferida que obviamente não tem nada de peido é para você se abrir, você tem que sair assim. No entanto, é preciso dizer que o inimigo foi dividido com sucesso, embora não houvesse muita necessidade. Localizado na pequena cidade de Talomarie em frente à prisão Buster, Elizabeth explicou pacientemente a Meliodas. Quem era aquele cara estranho agora? É um paladino que se autodenomina Grus, e ele deve estar de olho em Elizabeth e sua espada quebrada. Aquele maldito doutor estava em conluio com ele. Siga o olhar de Hawke. Onde está o médico? A porta está aberta e o homem já fugiu há muito tempo. Escapou, vou atrás de você. Hawke pulou da borda e correu para fora da porta. No entanto, os homens sempre encontrarão alguns obstáculos antes de poderem avançar em direção ao sucesso, e os leitões machos não são exceção. Não, Elizabeth agarrou a orelha de Hawke e o impediu de avançar. Espere um minuto, o corpo de Lord Meliodas ainda não se recuperou completamente. Hawke, é por isso que você é tão cruel comigo? Você gritou que eu podia parar, eu não preciso. Elizabeth, isso dói. Hawke estava prestes a chorar. Meliodas desembrulhou lentamente o curativo. Olha, estou bem. Como poderia ser? Elizabeth rapidamente acariciou o ferimento de Meliodas, certificando-se de que não era uma alucinação aos seus próprios olhos. Qual é o problema? Você está tão positivo hoje. Meliodas provocou. Ah não foi isso que eu quis dizer. Elizabeth rapidamente soltou sua mão, e seu rosto estava vermelho com queixas. Explique tudo o que aconteceu. Só toque, venha. Meliodas não é alto, mas tem uma boa figura. Mas as roupas que ele normalmente usa são largas demais para serem vistas. Mas então, disse Elizabeth, corando. Você é o suficiente, vista-se. No final, Hawke não aguentou e entendeu o cerco. É esse o crime de raiva do chefe dos 7 pecados capitais? Grus, que havia sido chutado pela janela, estava andando pela rua, sem saber do perigo que se aproximava. Achei. Ah, foi encontrado. Dito isso, Grus não entrou em pânico. Não subestime meu nariz, que consegue sentir o gosto de todas as sobras. Hawke disse orgulhosamente. Isso é verdade? Perguntou Elizabeth curiosamente. Claro, você estaria interessado em ouvir de mim? Hawke respondeu afirmativamente. Diga-me quem ordenou que você roubasse a espada e a princesa. Meliodas se aproximou e foi direto ao ponto. Ou eu vou te espancar até ficar irreconhecível agora mesmo. Ok, eu me rendo. Grus simplesmente levantou as mãos para indicar que havia se rendido. Eu nasci covarde e não gostava de brigar com os outros. Além disso, a outra parte também é o chefe dos lendários 7 pecados capitais. Isso sem mencionar. No entanto, uma pessoa que pode se tornar um paladino tem mais ou menos alguma coisa, pode realmente se render imediatamente e gosta de falar bobagens, então, deve haver engano. 2 flashes de luz voaram pelo ar atrás de Meliodas, e eles acabaram sendo a arma escondida que Grus tinha jogado para fora enquanto erguia as mãos em sinal de rendição. Tenho que dizer que, embora esse cara seja um pouco desprezível, cada método que ele usa é extremamente benéfico para si mesmo. Ele deveria ser considerado uma pessoa que pode se tornar um paladino? Quando a arma escondida estava prestes a atingir Meliodas, Meliodas empunhou uma espada quebrada que bloqueou facilmente a arma escondida voadora. Está bloqueada. É a arma escondida que disparei quando levantei minha mão. Com certeza, ela foi vista através. Embora Grus tenha lançado uma arma escondida, ele entendeu que usar essa coisa para atacar furtivamente era na verdade uma questão de sorte. Sem mencionar que a outra parte era o líder dos 7 pecados capitais, a ordem de cavaleiros mais poderosa do reino. Não subestime minha habilidade de ver minha calcinha a 1 milha de distância. Meliodas começou uma bobagem séria novamente. Isso é real? Elizabeth estava curiosa sobre tudo que ela não tinha visto. Menti para você. Senhora Grus, você está aí. A presença da doutora Dana capturou a atenção de todos. É o maldito doutor. Hawke disse enquanto olhava para Dana com raiva. Embora eu não tenha matado o garoto, eu fiz como você disse para ele beber o veneno. Por favor, devolva sua filha para mim como prometido. Doutor Dana rezou para Grus. Enquanto a multidão era atraída por Dana, Grus liberou sua magia e sua figura desapareceu atrás deles. Foi embora? Quando Meliodas e os outros se viraram, Grus já havia sumido há muito tempo. Capítulo 39. Perdido. Onde você foi? Hawke tentou encontrar o rastro de Grus, mas infelizmente não conseguiu. Elizabeth, não me deixe. Ok. Falando nisso, ele também apareceu do nada agora mesmo. Hawke mais uma vez descobriu o ponto cego. Não grite, eu vou reunir você com sua filha agora. A voz de Grus apareceu de repente atrás do Dr. Dana, que olhou para trás apressadamente. Não, muito obrigado.
Dana disse agradecido, mas ele não tinha ideia do que aconteceria em seguida. Meliodas estava ciente de algo. Ei, saia da frente. Dana ficou chocada com o grito dele. Nesse momento, Grius apareceu atrás do Dr. Dana e a esfaqueou no peito com uma espada. Basta ir para o outro lado do mundo e vocês serão reunidos. As palavras de Grius neste momento, juntamente com a expressão em seu capacete, são de um grande vilão. No entanto, é compreensível o que ele fez, afinal, como um paladino, ele tomou as pessoas do reino como reféns e as envenenou, e ele não ousou ter tal reputação. Ele realmente fez isso. A determinação de Grius surpreendeu a todos, então, como vilão, não force a barra se puder. Eu ficaria preocupado se o paladino ordenasse o envenenamento de uma criança, e se algo assim se tornasse viral. Grius é realmente um homem caloroso, e depois de matar alguém, ele tem que contar ao falecido o motivo do assassinato. Depois de dizer isso, ele desapareceu novamente. Doutora Dana. Elizabeth correu para ver como estava Dana. Elizabeth, deixe esse cara em paz. Hawke gritou, mas o ponto brilhante de Elizabeth neste episódio não é apenas sua estupidez natural, mas mais importante, seu coração gentil que pode até tocar o inimigo. Talvez este seja o verdadeiro anjo. Doutora Dana, anime-se. Elizabeth começou a verificar a condição de que Dana. É perigoso aqui, e não sei quando aquele cara saiu de novo, disse Meliodas. Mas eu não posso morrer pela doutora Dana. Elizabeth disse, um belo discurso da virgem. Com certeza, Grius apareceu de repente novamente, brandindo sua espada e atacando Elizabeth. Entretanto, Meliodas já havia bloqueado a espada de Grius com sua própria espada, descarregado a força e então jogado Grius para longe com um soco. Senhor Meliodas! Desapareceu de novo. É isso que se chama teletransporte? Hawke circulou, mas não encontrou nenhum vestígio de Grius. Que porco esperto, sim, nenhuma quantidade de poder pode me ajudar diante da minha habilidade de teletransporte. A voz de Grius ecoou pelo ar. Embora parecesse blefe, Meliodas já havia percebido a direção da espada de Grius, então a espada de Grius foi bloqueada por Meliodas novamente. No entanto, Grius continuou na inércia, recuando e desaparecendo, e então reapareceu em um novo lugar. Meliodas e Grius lutaram um contra o outro por algumas rodadas. Vamos fugir primeiro. Aproveitando o momento em que o ataque parou, Meliodas pegou a mão de Elizabeth e recuou rapidamente. Naturalmente, Grius não os deixaria recuar e atacaria reativamente ao redor deles todas as vezes, mas ele foi desviado por Meliodas de várias maneiras. Mas foi amargo para Elizabeth, que foi jogada por Meliodas em várias poses. Hawke ainda estava seguro, e Meliodas não o incomodou nem um pouco quando ele lutou contra Gurgis. Rastrear o cheiro. Meliodas parecia ter algo em mente, e após bloquear a espada de Grius, ele o chutou para fora. Quando Gurgis se levantou, Meliodas e os outros já tinham corrido para longe. Onde quer que você fuja ou se esconda, eu te encontrarei. Grius murmurou enquanto olhava na direção de onde eles escaparam. A essa altura, Meliodas e os outros já haviam chegado a um pequeno prédio antigo. Por que você fugiu nessa confusão? Hawke queria chutar a bunda daquele cara. Hawke, você está tentando envolver a cidade inteira? Meliodas explicou o motivo para Hawke. Isso mesmo. Entrando em uma sala no segundo andar, Meliodas olhou para seus pés e pareceu notar algo, então ele balançou sua espada quebrada no ar algumas vezes. Vamos sair dos holofotes por um tempo, e sairemos quando esse cara tiver ido embora, disse Meliodas. Ao saber que poderia descansar, Elizabeth sentou-se no chão, afinal, tanto exercício ainda era um pouco difícil para ela. Mas esse lugar é realmente decadente, cheira a mofo. O que você estava fazendo? Perguntou Hawke, intrigado. Pinte um círculo mágico para manter esse cara aqui fora. Meliodas enganou o porquinho simples de Hawke de uma maneira séria. Que matriz mágica! Se Marvin está aqui, eu ainda acredito, mas você obviamente não sabe de nada. Hawke olhou para Meliodas desconfiado. É mesmo? Meliodas não discutiu com ele, pois argumentar com um porco não fazia sentido em si. Mas isso é bom? Esconda-se no último andar de um prédio tão pequeno, e não haverá para onde escapar, pelo menos feche a porta. Hawke estava um pouco preocupado. O teletransporte não importa se a porta está fechada ou não, certo? Meliodas começou a enganar o pequeno Hawke. Capítulo 40. É assustador. É uma pena, está atrás dele. Assim que Hawke terminou de falar, Grius apareceu atrás de Meliodas, espada em suas costas, pronto para esfaqueá-lo. É uma pena, são os pés. Meliodas olhou para ele com um sorriso. Grius ficou atordoado por um momento, mas antes que pudesse pensar, já ouviu o som do chão quebrando sob seus pés, acompanhado por um redemoinho de céu e detritos. E o Grius caiu diretamente no fundo. Não é muito alto, mas é uma casa velha, e o chão lá embaixo não é muito forte, e tem um porão lá embaixo, então ele vai ficar bem. A multidão olhou ao redor do buraco escuro no chão, imaginando o que teria acontecido com Grius. A matriz mágica agora mesmo estava. Droga, ele realmente armou uma armadilha na entrada. Grius está ofendido, esse inimigo é muito desrespeitoso. Suas habilidades são transparentes, não são?
Meliodas saltou do buraco e expôs as mentiras de Grius de uma só vez. O tempo entre quando você estava invisível e quando você apareceu no próximo lugar sempre me fez me importar. E mesmo se você se teletransportar, é suspeito que você deixe um cheiro. Isso significa que você está se movendo andando, assim como nós, e o que eu esculpi na porta não é uma matriz mágica, mas destrói um pouco o chão. Está tudo bem se você se teletransportar, mas quando você pisa nele, ele vai. Bang, fique aqui. E aqui não preciso me preocupar com Elizabeth. Meliodas realmente disse as palavras mais aterrorizantes no tom mais gentil. Enquanto falava, ele balançou a espada quebrada em sua mão, e a espada e o ar se esfregaram em um flash, então você pode imaginar quanta energia deve haver. Com um estrondo alto, Grius voou para fora da casa e se chocou contra as paredes da casa oposta, todas elas rachadas como teias de aranha. Não se preocupe, porque é uma espada quebrada, ela não lhe causará dano fatal. Meliodas caminhou lentamente em direção a Grius. Grius está em pânico agora e quer fugir, mas foi espancado dessa forma e precisa se recuperar por um tempo. Próximo então você pode me responder? Por que você está olhando para minha espada e Elizabeth? E quem ordenou você? Meliodas estava plano na superfície, mas seu tom soou como se você não dissesse isso eu continuaria a bater em você. E o principal era bater em você até que você abrisse a boca. No entanto, as coisas certamente não correrão tão bem quanto você pensa. Senhor Meliodas. Elizabeth saiu correndo do prédio, aproveitando os esforços de Meliodas para se virar. O recuperado Grius naturalmente não falou bobagens e saiu correndo imediatamente. Achei que algo grande tinha acontecido. Elizabeth disse que o desaparecimento instantâneo de Grius naturalmente atrairia a atenção de Elizabeth, e quando todos olharam na direção do dedo de Elizabeth, Grius já havia desaparecido. Cups fugiu. Meliodas fingiu surpresa por não estar realmente interessado nas respostas para aquelas perguntas. Ouvindo o movimento se aproximando gradualmente, isso assustou diretamente o porquinho, e ele pensou que era um perseguidor. Mas quando ele se virou, viu apenas um cavalo correndo em sua direção. O que é um cavalo? Devo ter ficado assustado com o que estava fazendo, que animal tímido. Hawk deu um suspiro de alívio, mas não queria pensar nos cavalos correndo pelas ruas, que ainda estavam presos às rédeas. Ah, é aquele cara. Meliodas disse calmamente. Ah? Leitão ficou assustado novamente. É assustador, que diabos é a tarefa que me foi atribuída de cima? Grius, que estava prestes a mostrar gradualmente sua forma, ficou aterrorizado por um tempo. A direção do cavalo parece ser a prisão Buster? Então o que você está esperando? Hawk parece estar de bom humor. Capítulo 41. Ótimo, vamos lá. Ei, Elizabeth, ali não é a prisão Buster. Quando Hawk propôs ir para a prisão Buster, Elizabeth correu para o lugar oposto. Doutora Dana. Elizabeth gritou para a doutora Dana, que já estava sem fôlego. Anime-se, doutora Dana. Por que você deveria fazer isso? Elizabeth perguntou, chorando, lágrimas caindo no rosto da doutora Dana. Você? Por quê? Chora. O doutor Dana ficou confuso, ele era obviamente o assassino do garoto, embora o garoto não tenha morrido, mas o que ele fez não poderia ser perdoado. Sim, certo. Para cima eu só quero resgatar. É meu. Filha. Seni, eu só quero ser bom. Proteger você. Depois que Dana disse isso, ele fechou os olhos lentamente, talvez esta seja a morte do homem, e suas palavras são boas. Dana pode não ser uma boa pessoa, mas ele é um bom pai que quer proteger sua família. É tudo culpa minha. Elizabeth viu a doutora Dana se culpar, talvez seja culpa por eu não ter matado Boal, mas Boal morreu por minha causa. Não se culpe, foi Grius quem matou o médico, certo? Disse Meliodas confortando Elizabeth. Se não tivéssemos vindo para esta cidade, o doutor Dana não teria morrido, e o paladino não teria feito sua filha refém, não é? Elizabeth. Hawk estava um pouco preocupado com Elizabeth agora. Além disso, se eu não tivesse conhecido Lord Meliodas em minha busca para encontrar os 7 pecados capitais, Mestre Meliodas não teria sido ferido por Gilsanda, e Grius não teria assassinado você. Isso sempre foi uma fonte de culpa para Elizabeth, que sempre pensou que ela tinha causado o ferimento de Meliodas. Mas a verdade da questão era que era apenas o destino absurdo de alguns bastardos hipócritas. Meliodas, que sabia de tudo, não contou a Elizabeth suas intenções, afinal, ele não queria sofrer as consequências agora. Meliodas, que viveu por 3.000 anos, sabia melhor do que ninguém que o passado poderia ser lembrado. Mas era melhor continuar se arrependendo do passado do que colocar a motivação na ação para mudar o futuro, que é o objetivo final dos 7 pecados capitais. Eu entendo como você quer chorar, mas o quanto você quer proteger o reino e proteger o povo das mãos do paladino, é justo ceder a essas lágrimas. Olhando para Elizabeth, que estava constantemente se culpando, Meliodas decidiu esclarecê-la. Isso é muito parecido com o que Leusan disse depois de derrotar Xiaomin naquela época, mas Meliodas é muito gentil. Elizabeth olhou para Meliodas com lágrimas nos olhos e Meliodas continuou.
Decidi ir com Elizabeth para encontrar os 7 pecados capitais e impedir as atrocidades do paladino, e mesmo que você morra, continuarei a cumprir minha promessa até o fim. O olhar determinado de Meliodas comoveu Elizabeth um pouco. Senhor Meliodas. E essas palavras não apenas para Elizabeth Leonis, mas também para si mesma, para não esquecer sua intenção original por 3.000 anos. Meliodas frequentemente se lembrava de que ainda havia uma promessa que precisava ser cumprida, o acordo que havia sido feito com ela 3.000 anos atrás. Meliodas levantou-se lentamente, sua expressão triste como se ele se lembrasse de algo novamente. As pessoas sempre vão embora, mas enquanto alguém continuar guardando essa fé, ele não desaparecerá. Uma vez que você decide proteger essa crença, mesmo que você derrame todo o seu sangue e chore todas as suas lágrimas, você tem que levar essa crença até o fim. Este é um cavaleiro. As palavras de Meliodas não foram apenas para persuadir Elizabeth, mas também para avisar a si mesmo para não esquecer sua promessa por causa da dor. Assim como há 16 anos, mesmo que você assista à morte de seu ente querido novamente, você tem que suportar sua dor e seguir em frente. Eu realmente o convenci, não esperava que o chefe dos 7 pecados capitais fosse tão capaz de lutar. Mas, parece que este lado também está pronto para lutar. Gruz agarrou as rédeas e olhou para Rui e Fregia parados na encosta.